Graças a Deus, queridos. Deus continue abençoando os seus filhos, em nome de Jesus. Amados, abram suas Bíblias no Evangelho ao qual escreveu Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Queridos, o título que nós vamos trabalhar hoje é o seguinte: férias só no céu. Férias só no céu. Eita, que se tem algo bom, são essas tais das férias. Sim ou não? Férias é bom ou não? Férias é ótimo, é algo extraordinário. É um momento onde, por vezes, nós nos cansamos mais do que quando estávamos trabalhando. Porque quando eu estou de férias da escola, parece que eu trabalho 3 vezes mais. O Willy fica, faz isso aqui, faz isso ali, faz isso aqui, faz isso ali, faz isso aqui, faz isso ali. Eu digo, rapaz, peraí, se você disse que ia fazer nas férias. Então, as férias, elas são maravilhosas, porém, o título da mensagem não sugere que nós vamos estar trabalhando de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, e só descansar nos céus. Porque as férias que nós vamos trabalhar, as férias que nós estamos citando, elas não estão relacionadas ao trabalho braçal, e sim o espiritual. Nos é salutar entender, nos é necessário entender, se faz importante entendermos que essa labuta que nós temos aqui na terra, essa batalha que nós temos aqui na terra, esse traquejo que nós temos aqui na terra, não nos concede o direito de férias. Não nos dá o direito de folgar. E talvez você pode perguntar, como assim, pastor? Nem um dia sequer? Não, de maneira nenhuma. Talvez você possa perguntar, por quê? Sabe por quê, queridos? Porque a concorrência, ela não descansa. A concorrência, ela não tira folgas. A concorrência, ela não tira férias. É interessante porque se você vê um comércio e em determinado lugar se trabalha de segunda a sábado. Segunda a sábado, segunda a sábado. Chega um comércio novo e esse comércio trabalha aos domingos. O que trabalhava de segunda a sábado vai continuar a ficar só trabalhando de segunda a sábado? Ele vai trabalhar no domingo também. Por quê? Porque a concorrência, ela também está trabalhando nos domingos. Então, queridos, o nosso concorrente, ele está sempre trabalhando. Ele está sempre tentando achar uma brecha. Mas como assim, pastor? Conta uma história de que houve uma reunião. E nessa reunião estavam algumas pessoas importantes. E estava nessa reunião o CEO, o Bambambam, aquele presidente máximo. E aí chegou alguém nessa reunião e esse CEO perguntou, onde você estava? Aí ele disse, eu estava passeando.
estava rodeando as empresas, estava vagueando. Os irmãos conhecem essa história, sim ou não? Essa história aconteceu e está relatada no capítulo 2 e no versículo 2 do livro de Jó. Certo dia, Deus estava em uma reunião e chegou junto a essa reunião Satanás. E Deus olha para ele e diz: de onde tu vens? Ele diz, prontamente, de andar pela terra e passear por ela. É interessante porque existe um amigo nosso, gente boa, cara que trabalhou bastante, que outro dia ele disse que nós precisamos estar atentos, precisamos tomar cuidado, porque esse grande inimigo, ele anda como um leão, rugindo em volta de todos, buscando a quem possa tragar. Esse amigo foi Pedro, Pedrão, pescador, caba gente boa. Então, queridos, nós precisamos estar atentos, porque não nos é dado o direito de ter o luxo de tirar férias espirituais. Mas, pastor, o culto foi lindo. Senti Deus tremendamente no meu coração. Estou cheio do Espírito Santo. Eita, irmão, está cheio, é? Que maravilha. É aí mesmo que o amado precisa estar atento. E nesse momento, nós vamos ler o texto que eu disse logo no início, do capítulo 4 de Lucas, do versículo 1 até o versículo de número 13. E nós vamos ver o que o texto mostrará para nós, que está cheio do Espírito Santo. Sentir a presença de Deus não é o suficiente para nos livrar das tentações. E é por isso que férias só no céu. O texto de Lucas, ele inicia dizendo: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo duramente 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então, o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então, o diabo o levou a um lugar muito alto. Num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. E ele lhe disse: eu lhe darei toda a glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são meus, e posso dá-lo a quem quiser. Eu lhe darei tudo, se você apenas me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus, e sirva somente a Ele. O versículo 9, ele continua de maneira insistente, dizendo: então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles os sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Versículo 13. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos conceder o privilégio de estarmos aqui, de podermos apresentar ao Senhor o nosso culto, Pai. Que esse culto esteja chegando em tuas narinas como um cheiro agradável, ó Deus. Fala aos nossos corações,
Assim como o Senhor já tem o feito desde a entrada nesse recinto. Que possamos estar ouvindo atentamente a tua voz. E possamos estar praticando tudo aquilo que temos visto, tudo aquilo que temos lido e tudo aquilo que temos ouvido, Pai. Ó Deus, muito obrigado. Continua derramando bênçãos sobre a vida de cada um dos teus filhos. Te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, versículos de número 1 e 2, eles são muito interessantes, porque ele afirma que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus, ele tinha acabado de ser batizado por João. Jesus, ele tinha acabado de viver um momento sublime na sua vida. E é interessante porque às vezes nós imaginamos que ao estar cheio do Espírito Santo, nós fazemos, acontecemos, até mesmo flutuamos. Porém, infelizmente não entendemos que ser cheio do Espírito Santo é deixar que a pessoa do Espírito, que é Deus, conduza a nossa vida. Nós vemos no versículo 1 algo que diz que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ser cheio do Espírito Santo é permitir que Deus conduza a sua vida. Que o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, ele possa estar conduzindo a minha vida. Ele possa estar direcionando os meus passos. Ele possa estar orientando o que eu digo, o que eu não digo, onde eu vou, onde eu não vou. É muito interessante porque o Espírito guia Jesus para passar por um momento de felicidade. Não foi isso? Foi ou não? O texto afirma que o Espírito guiou Jesus para ser tentado. Às vezes nós temos uma concepção errônea em imaginar que estar cheio do Espírito Santo é ausência de problemas, é ausência de dificuldades. É estar com a vida plenamente 100%. A ideia de ser cheio do Espírito Santo é eu entender que de fato, mesmo se nada disso acontecer, eu posso afirmar, como Jó disse, que o Redentor dele era vivo e que em determinado momento ele iria se levantar. É interessante porque pensamos que ao sentir a presença do Espírito Santo no domingo, podemos passar até o outro domingo com o efeito prolongado dele. Tem alguns produtos que eles afirmam isso. Às vezes a pessoa usa uma coisa no cabelo, né, Braga? No cabelo assim, né, Juninho? Ela usa um produto no cabelo e o produto diz que o efeito dele é prolongado. Às vezes imaginamos que o Espírito Santo, sentir a presença do Espírito Santo, estar cheio deles, é recarregar nossas baterias dominicais e estarmos prontos para mais uma semana. Uma semana, por vezes, de ateísmo de 6 dias. Como assim, pastor? O que é ateísmo de 6 dias? É quando passamos de segunda a sábado como se Deus não existisse. O ateísmo de 6 dias é como quando nós vivemos de segunda a sábado como se Deus, ele não existisse. Eu vivo a minha vida, eu faço do jeito que eu quero, eu digo o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu exerço o que eu quero. Por quê? Porque no domingo eu estive cheio do Espírito Santo. E a minha bateria, ela está recarregada. Então eu posso passar os restantes dos 6 dias praticando o ateísmo de 6 dias. Amados, precisamos estar atentos. Porque por vezes, esses 6 dias, eles são tão reais na nossa vida. E às vezes imaginamos que não, pastor, eu não tenho esse negócio de 6 dias não. Porque na terça-feira eu já estou no PGM. Porque na segunda-feira eu estou no momento com Deus. Na quarta-feira eu estou no culto de oração.
Na sexta a gente tem ali ensaio do coro. No domingo eu estou na EBD. Queridos, se nós não vivermos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, e de fato nos enchermos do Espírito Santo diariamente, como Efésios afirma, que buscarmos a armadura de Deus constantemente, estaremos vivendo apenas um ativismo religioso que nos leva, por vezes, a lugares e nem nós sabemos onde irão chegar. Amados, precisamos estar atentos, porque aqueles que se opõem a nós, os inimigos, eles não têm mais chance para eles. Eles já estão derrotados. Por isso, ele não vai medir esforços para cada vez mais tirar o seu foco de Deus. Essas investidas, elas acontecem de várias maneiras. Assim como nós vemos no texto. Satanás, ele chegou primeiro, falou uma coisa, Jesus disse, opa, aqui não. Depois ele chega de novo, e aí Jesus diz, aqui não. Depois na terceira vez ele chega de novo, e Jesus diz, aqui não. Aí o que acontece? Ele vai embora para nunca mais voltar, foi isso? Ele foi apenas para aguardar uma nova oportunidade. Queridos, é por essa maneira que nós não podemos descansar. E aqui eu quero trazer uma informação, porque nós precisamos ter cuidado, porque os ilícitos, eles são mais fáceis de perceber do que os lícitos. Como assim, pastor? O senhor está... Eu não entendi agora. Eu não estou entendendo. Às vezes, o matar, o roubar, o trair a esposa, o trair o marido, usar drogas, ser constantemente usuário de álcool, estar aí roubando, fazendo tudo isso, é fácil nós percebermos as investidas na nossa vida que nos fazem distanciar de Deus. E os lícitos? A família, o trabalho, as atividades, os corres, o dia a dia. Isso por vezes passa pelo radar, mas tem lhe afastado de Deus da mesma forma. Amados, precisamos entender que férias só no céu. E aqui nós precisamos ter uma atenção redobrada nesse texto, porque nesse episódio tinham quantas pessoas? Quantas pessoas tinham nesse episódio? Quantas? 2. Muito bom. Jesus e o diabo. Logo, o divulgador desse ato foi Jesus. Por que ele fez isso? Por que ele divulgou para os seus discípulos? Porque quem escreveu o evangelho foi Jesus? O evangelho foi de quem? De Lucas. Ou seja, para Lucas relatar isso, que também consta em Mateus e que também consta em Marcos, Jesus, ele precisou dizer. Ele precisou afirmar. Por quê? Por que ele contou essa experiência para os discípulos? Amados, Jesus, ele conta essa experiência aos seus discípulos pelo mesmo motivo que por vezes alertamos alguns amigos que estão indo de ladeira abaixo, em caminhos ao qual já passamos e vimos que não deu certo. Jesus, ele faz pelo mesmo motivo que mães e pais, de maneira sobrepujante, excessiva, em demasia, avisam e aconselham os seus. Sabe qual é esse motivo? O amor. O amor e o desejo que aquela pessoa não sofra. Que aquela pessoa não passe
por determinadas coisas. Foi por isso que Jesus ele senta os discípulos, talvez embaixo de uma árvore que tivesse lá na região, e ele conta essa história. Ele conta aos discípulos: filhos, prestem atenção. Prestem atenção, porque no melhor momento da minha vida, no momento que eu estava mais cheio do Espírito Santo, no momento em que eu estava ali poderosamente, o inimigo ele não me deu folga. E ele chegou exatamente nesse momento. Nós vamos ver no versículo 3, o primeiro ataque. Onde o inimigo ele ataca pela primeira vez. O versículo 3 ele diz o seguinte: então o diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Sabe qual é o primeiro ataque? As nossas necessidades. O primeiro ataque que o inimigo faz a Jesus Cristo é a necessidade física. O inimigo ele tenta fazer com que nós venhamos a acreditar que nossas necessidades físicas e materiais são mais importantes do que a nossa fidelidade a Deus. O inimigo ele tenta transmitir para Cristo que ele estava precisando tanto de pão naquele momento que não precisava ser fiel, que poderia fazer um jeitinho, que eu poderia vir por aqui ou ir por ali. Por vezes nós esquecemos de textos como 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8, que Paulo diz: queridos, tendo o que comer e tendo o que vestir, fique satisfeito. O mesmo Paulo, no capítulo 5 e no versículo 2 de 2 Coríntios, ele diz que sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, temos um corpo eterno, uma casa nos céus, feita pelo próprio Deus. Às vezes nós esquecemos que Deus, Ele transmite para nós que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas às vezes é só apertar uma coisinha. Às vezes é só o negócio acochar um pouquinho. Às vezes é só a bronca apertar mais um tiquinho, que o negócio já começa a escorrer, meu irmão. Que o negócio começa a já ficar difícil. E eu não busco, e eu não estou perto, e eu não acompanho, e eu não chego junto. Mas outrora eu estava cheio do Espírito Santo, saltitante. Amados, Satanás ele diz, parafraseando: tu és crente, tu não pode estar passando por isso, tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus, logo Ele quer que você faça o que você precisa para sair dessa, até se afastar dele. É interessante porque o texto ele afirma para nós: para sair do BO, vale tudo. E é por isso que a gente não pode tirar férias. É por isso que a gente não pode relaxar. Amados, Cristo nos ensina que ao entendermos Deus como nosso pastor, não teremos falta de nada. Isso nós encontramos no maravilhoso Salmo de número 23. É interessante porque quando cremos de fato e confiamos que o nosso Pai que está no céu, Ele sabe o que é bom para nós. E Ele supre as nossas necessidades. Necessidade é uma coisa, o que você quer é outra totalmente diferente. Necessidade, Cristo Ele vai suprir, mas o que você quer, por vezes não. Amados, é com isso, é com esta palavra que Ele supra as nossas necessidades, que precisamos permanecer firmes, sem ceder à tentativa de buscar soluções fora da vontade de Deus.
Por vezes nós estamos com uma dificuldade, nós estamos com um problema, e esse problema exige por vezes que nós estejamos mais próximos de Deus, exige que nós oramos mais, exige que estejamos próximos da presença dEle, mas nós fazemos totalmente o contrário. Nós botamos o problema debaixo do braço e vamos resolver. Só dá errado. Você tinha um problema e agora você tem 2. Queridos, Jesus ele responde com a própria Bíblia. O texto que Jesus cita é o texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Onde ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Esse foi o primeiro ataque feito por Satanás. E depois do primeiro, Jesus resistiu e ele foi embora. Foi assim que aconteceu? Foi não? Interessante, né? Se Jesus ele foi tão insistente, imagina eu. O segundo ataque vem pelo ego. O segundo ataque vem pela ambição. O segundo ataque, ele vem pela vaidade. Ele vem pelo desejo de controle. Versículo 5 até o versículo 8 diz: então o diabo o levou a um lugar, e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei a glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são meus, e posso dá-los a quem eu quiser. Eu lhe darei tudo, se me adorares. Amados, às vezes, infelizmente, nós estamos comendo na mão de Satanás e não sabemos. Crescendo, vivendo bem aparentemente, as coisas dando certo, família ok, saúde ok, finanças ok, vida com Cristo, comunhão com Deus, presença do Espírito Santo. Amados, precisamos estar atentos. Precisamos estar vigilantes. Aqui, nesse trecho, é oferecido a Jesus todos os reinos do mundo, em troca de adoração. Isso não era apenas um convite ao poder político de governo, mas uma oferta sedutora para tomar o controle total das nações e das suas riquezas, sem passar pela cruz. Porque Cristo iria receber esse controle ao passar pela cruz. E ele diz isso lá em Mateus, no capítulo 28, verso 18, que ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Esse poder ele foi conquistado, mas ele não foi conquistado por nada. Satanás ele oferece o governo da terra, o poder que ali existia, sem passar pela cruz, sem passar por aquilo que era necessário se passar, sem necessário estar próximo do Pai, estar próximo do reino, estar próximo daquilo que Ele estabeleceu para que o Filho estivesse. Muito tentador essa proposta. Eu ter tudo sem precisar gastar tempo orando, sem precisar além da palavra, sem precisar estar aqui escutando esse gordinho chato falando. A oportunidade está aí. Amados, férias só no céu. Precisamos estar atentos, porque o diabo está oferecendo a Jesus uma glória sem sacrifícios, um caminho rápido e fácil para crescimento, desde que ele o adore. Amados, eu pergunto, existe terceira via? Se eu não estou adorando a Deus, eu adoro a quem?
Gente, deu medo, foi? O que foi que aconteceu? Se eu não adoro a Deus, eu adoro? Oxente. Se eu não adoro a Deus, eu adoro ao diabo, meu irmão. Fique com medo não, de dizer não. Isso não significa que você vai para o inferno por conta disso. Porque o sacrifício de Cristo, ele é maior do que qualquer coisa que eu e você venhamos a fazer. O preço foi pago. Mas em gratidão a esse preço que foi pago, por gratidão a tudo isso que ele me deu, eu busco estar perto dele. Assim como talvez alguém seja grato a outro, porque no momento de aflição, no momento de dificuldade, essa pessoa chegou perto, cuidou, abraçou, colocou no colo, fez isso, fez aquilo. E aí nós ficamos muito gratos por essa pessoa. Imagine a gratidão em alguém ter morrido por mim. E essa morte me dá direito à salvação. Qual o tamanho dessa gratidão? Amados, ele oferece esse caminho pelo meio para que eu venha o adorar. Trocar o plano de Deus por uma solução aparentemente mais eficiente e dolorosa. Muito mais aparentemente eficiente e menos dolorosa. Seguir a Deus exigiria que Jesus fosse cuspido, espetado, coroa de espinho na cabeça, prego nas mãos, chicotado até os ossos aparecer, fora a humilhação, não ter onde dormir direito, por vezes não ter o que comer e ter que multiplicar pão e peixe, ser criticado em demasia, e o outro lado oferece tudo o que eu vou ganhar, o que eu iria ganhar com isso, sem eu precisar passar por nada. A troca que ali estava sendo impelida era essa. Satanás, ele oferece a Cristo trocar o plano de Deus por uma solução aparentemente mais eficiente e menos dolorosa. A pergunta é, eu tenho trocado? Eu tenho trocado? Eu tenho escolhido aquilo que é mais fácil para mim? Ou o que Deus quer para mim? Essa é uma pergunta muito interessante. A busca incessante por sucesso, riqueza, reconhecimento, infelizmente, pode nos desviar dos princípios de Deus. Somos tentados a colocar nosso valor e segurança nas coisas que possuímos, ao invés de colocar em Deus. Às vezes somos tentados a colocar as nossas esperanças naquilo que estamos ganhando, naquilo que está chegando, naquilo que eu estou vendo, ao invés de eu depositar as minhas esperanças em Deus. E crer que aquele momento de deserto, ele vai passar. Ele vai passar. Ele vai passar se você fizer, e ele vai passar se você também não fizer. É muito interessante isso. Porque de todo jeito ele vai passar. Amados, a essa investida, Cristo responde com o texto de Deuteronômio 6, versículo 13. Que ele diz, adorarás só o Senhor, o teu Deus, e só a Ele servirás. Adorarás só ao Senhor, o teu Deus, e só a Ele servirás. O terceiro ataque, queridos, ele vem do versículo 9 até o versículo 12. Ele diz, então, o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui. Pois
nas Escrituras dizem: Ele, Deus, ordenará a seus anjos que o protejam. Eles, os anjos, o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em pedra alguma. Amados, o terceiro ataque, ele vem por vezes pelo orgulho e pela manipulação de Deus. Como assim, pastor? Nós achamos erroneamente que por estar dia a dia em um ambiente religioso, por estar cheio do Espírito Santo, podemos mandar em Deus, ou manipular Deus, determinando que Ele faça isso, que Ele faça aquilo, ou que por vezes Ele tem que ser o nosso capacho, fazendo aquilo que eu quero, fazendo aquilo que eu desejo. Amados, e é interessante porque quando ocorre algo que não é do nosso agrado, ou quando ocorre algo que nós não desejamos, ficamos como crianças birrentas, de biquinho, reclamando, murmurando. Por vezes, até damos gelo em Deus. Ele não me deu o que eu queria, estou magoadinho. E agora eu não vou mais para a igreja. Não adianta. Estou indo para a igreja, Ele não me dá o que eu quero. Deus não me deve nada não, meu irmão. Não tem nada que Ele deva a você, nem a mim. Pelo contrário. Nós é que devemos tudo a Ele. Nós é que devemos tudo a Ele. Isso é muito interessante. Porque às vezes imaginamos que porque somos filhos de Deus, nada de ruim vai acontecer. E porque somos filhos de Deus, a doença ela tem que se curar. E às vezes quando ela não cura, piora, e por vezes Jesus leva, a gente fica se questionando. Às vezes a gente fica reclamando. Amados, precisamos estar cada vez mais próximos de Deus para entender que se Ele der, bom. Se Ele não der, bom também. Porque às vezes o que nós estamos pedindo, Ele sabe que não é bom. Amados, Cristo, Ele morreu por nossos pecados. Deus, Ele entregou seu Filho por nós. Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Porém, não confunda as coisas. Você e eu, nós não somos o centro do universo. Você e eu não somos a última Coca-Cola que está no freezer. O mundo, ele não gira ao seu entorno. Deus, Ele continua sendo Deus em todos os momentos. E eu e você, continuamos sendo servos. Se você quiser, ou não. Férias, só no céu. Não vacile. O versículo 13, nós vemos Satanás indo embora. Desistindo daquele embate. Mas o texto, ele diz que aquilo foi momentaneamente. Ele foi embora para preparar outra estratégia. Lembra que eu falei inicialmente das lícitas e das ilícitas? Onde as ilícitas é muito fácil nós percebermos. Porque são coisas ruins, nós conseguimos perceber muito rápido. Mas por vezes as lícitas também nos distanciam, também nos distancia dele. Portanto, férias só no céu. A tentação, ela faz parte da nossa caminhada. Mas assim como nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos vencê-la. Como? Como Jesus venceu as tentações? Com o quê? Com a palavra. Jesus, ele venceu as tentações
com a palavra. Ele estava cheio do Espírito Santo, mas isso impediu que ele fosse tentado? Não. O que fez com que ele vencesse foi a palavra de Deus. E é por isso que a gente não pode se distanciar da palavra. Bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Onde está essa palavra? Onde tem estado essa palavra no nosso dia tão corrido? E por vezes afirmamos, eita, o dia era para ter mais de 24 horas, para poder dar tempo eu fazer tudo. Tudo o que por vezes você quer, não o que por vezes Deus quer. Amados, para que possamos vencer as tentações, enraizado na palavra, necessitamos estar. Porém, precisamos trabalhar enquanto é dia. Saiba que você não pode tirar férias. Você ouviu Deus falando hoje através dos louvores, das orações, através das leituras, através da pregação? Massa! Muito bom. Quando você chegar em casa, a tentação já pode estar lá. Quando você sair por aquela porta, a tentação já pode estar lá. Quando você acordar amanhã, ela já pode estar lá. Por quê? Porque ele não tira férias. E às vezes, quando não estamos, de fato, na palavra, nós cedemos. E quando eu cedo, famílias são destruídas. Quando eu cedo, coisas ruins acontecem. E é por isso que o nosso Messias, ele nos mostra que se tiver pão ou não, ele escolhe Deus. Se tem glória ou não, ele escolhe Deus. Se ele viesse a ser salvo ou não, ele escolhe Deus. E nós? A quem escolhemos? E nós? A quem escolheremos quando sairmos por aquela porta? Nós escolheremos as necessidades físicas. Nós escolheremos a vanglória, o engrandecimento. Nós escolheremos o orgulho, o ego elevado. Porque se a partir daquela porta para lá, nós de fato não escolhermos Deus, a palavra ela entrou por aqui e saiu por aqui. Precisamos viver na prática aquilo que Deus ele transmite para cada um de nós. Saiba, queridos, que desde o ventre da sua mãe, Ele te escolheu. Mas Ele te escolheu para cumprir um propósito dele e não seu. Ele não lhe escolheu para ser bem sucedido. Ele não lhe escolheu para ser rico. Ele não lhe escolheu para ganhar o mundo. Ele escolheu você para a glória dele. E se para a glória dele você tiver dinheiro, aleluia, convida o pastor para o churrasco. Se para a glória dele você tem fama, você tem prestígio, você tem privilégios, glória a Deus. Mas a glória dele é que tem que ser primeiro. As demais coisas, elas podem vir, claro que sim. Não pregamos o evangelho da pobreza e da miséria. Pregamos o evangelho de Cristo, que concede as demais coisas àqueles que colocam o reino em primeiro lugar. Cristo, Ele escolheu a mim e a você. E a quem você vai escolher nessa noite? Medite na letra desse hino.